E aí pessoal, Alexandre aqui para mais um vídeo. Hoje eu vou falar aí de uma empresa que é querida por muitos e odiada também por muitos, uma das mais negociadas da Bolsa Brasileira aí, e é a nossa queridinha Petrobras, tá? Olhando aqui no gráfico, a gente vê aí que é uma empresa que ao longo do tempo proporciona boas oportunidades aí para quem investe. É uma estatal, né? Então tem o risco do governo sempre atrelado, por isso que muitos não gostam de investir em Petrobras, consideram muito arriscada, né? Porque qualquer regulamentação aí que mude, qualquer governo que mude pode impactar. Mas a verdade aí é que no longo do tempo a gente vê que é uma empresa muito resiliente. Teve aí seus percalços, né? Ali em 2016, por exemplo, ela chegou aqui no fundo do poço, que foi quando estava tendo a Lava Jato, todo aquele escândalo. Muitos falavam que a Petrobras ia quebrar, né? E ela se mostrou aí resiliente, conseguiu dar a volta por cima. E hoje ela está meio que voando. A gente vai ver aqui depois os indicadores dela aqui. Mas a gente vê aqui que ela se recuperou bem, né? Então, quem investiu aqui no fundo conseguiu multiplicar muitas vezes o seu patrimônio, tá? E a gente vê aqui que ao longo do tempo ela faz essas umas quedas bem bruscas aqui. Aqui em 2018, em 2020, no Covid, foi uma queda bem forte aqui. Então, ela dá essas oportunidades. Aqui em ano eleitoral, geralmente ela oscila muito também, a depender do governo que estiver ganhando. Aqui em 2022, a gente vê aqui que ela teve uma queda forte. Muito aí se deve ao fato de o Lula, né, ter ganhado ali as eleições. Então ela teve uma correção forte e é aqui que está as maiores oportunidades. Tá? A gente está em ano eleitoral, a Petrobras aí pode oferecer uma boa oportunidade, por enquanto ela está andando de lado aqui, né? No preço aqui oscilando aí na casa dos 32 aos 30 reais aí. Então ela está nessa faixa ali, está andando de lado. Eu acredito aí que na época de eleições, conforme for o resultado, se o PT ganhar, acredita aí que vamos ter também uma excelente oportunidade aí para a Petrobras, tá? Porque existe o risco do governo, muitos aí vão ficar com medo de investir, né? Achando que pode acontecer alguma coisa com a Petrobras, mas o fato é, se ela tiver uma correção forte aqui em 2026, e a gente já viu historicamente que ela é uma empresa que se recuperou aqui em 2016, que eu acho que foi a pior crise da Petrobras, então eu acredito que independente do governo aí que ganhar, se o Brasil não for jogado para vala, né, aí todas as empresas estariam no balaio, a Petrobras com certeza aí vai se recuperar de qualquer correção, eventual correção que tiver aí ao longo do tempo. Eu acredito, né, nessa tese, eu acredito que vai ser só algum ruído, se houver. Então é bom ficar de olho aí nesse ano. Para quem quiser uma janela de oportunidade, eu acredito que as eleições possa ser essa janela, tá? Para a Petrobras. E quem quiser investir por longo prazo, aí qualquer momento aí, ela tá com, para mim, tá num preço atrativo que a gente vai ver aqui na plataforma do Preço Justo, tá? Vou carregar aqui o ticker da Petrobras, eu olho o Petro 4, porque por conta de prioridade dos dividendos aqui, eu acho melhor para investir, tá? Te ver aqui já de cara, ela tem um dividend yield bem alto, tá com dividendo yield alto aí. A gente vê aqui nas análises fundamentalistas que ela tem margem de segurança no Graham, tem margem de fluxo de caixa descontado, a margem vingou por sinal, e tá bem abaixo do preço teto do Barsi aqui, 70%, tá? Por que, que ela tá amarelinha aqui no Graham? É por conta da liquidez, ela tá com uma liquidez corrente baixa, o que significa que ela tem pouco caixa para honrar suas dívidas de curto prazo, né? Pouco fluxo de caixa para honrar suas dívidas de curto prazo, que pode ser um sinal aí, mas assim não é nada tão preocupante, tá? Mas de qualquer jeito a plataforma aqui sinaliza e isso pesa aqui no nosso score geral, tá? E mesmo assim a Petrobras aí tá com um score geral de 84, que é considerado muito bom aqui para nossa plataforma, tá? Esse score geral aqui da plataforma, ela consolida todas as análises num número, para a gente ver se a empresa está bem, ou está saudável, ou não está, tá? Então, a gente vê aqui nas estratégias, ela está em amarelinho em algumas aqui também, tá? Mas a gente vê, não, é tudo por conta da liquidez corrente, aqui também. Então, ele dá esse sinal, né? Aqui em demonstrações, a gente tem alguns dois alertas aqui.
nada também tão preocupante, tá? A gente vai ver aqui embaixo nos indicadores. Aqui nos preços a gente tem uma análise técnica, um preço justo de 33,14 e a gente está abaixo do preço justo, então aqui na análise técnica a gente estaria num momento de compra, tá? Para quem olha para a análise técnica. Depois eu vou dar uma passada aqui na análise técnica para a gente ler junto o que a nossa IA aqui falou sobre a análise técnica apenas. Aqui nosso radar de dividendos, a gente vê aí que tem dividendos projetados, em verdinho é o que está projetado para o ano. Não é necessariamente que vai acontecer, mas a gente tem bastante dividendos aí projetados com base no histórico da Petrobras. A gente vê aqui que o PVP está abaixo de 1, que é muito bom, então a empresa está com um leve desconto aí com relação ao seu valor patrimonial, está com um ROI bem legal de 18%, um ROIC de 17%, que é bem legal também. Aqui a liquidez corrente, né? O ideal aqui é acima de 1, então está um pouquinho abaixo, é o que está assim, sinalizado lá nos indicadores acima. E o CAGR de lucro aqui dos últimos 5 anos está bem legal, 65%. Isso é muito interessante, tá? Então, isso aqui é um bom sinal, né? Sinal que a empresa está aí com crescimento de lucros nos últimos 5 anos. Se a gente olhar aqui o relatório, a gente vai ver aqui que na conclusão que a Petrobras apresenta uma análise fundamentalista complexa, marcada por um valuation que sugere subavaliação e um potencial de dividendos atrativos. Os indicadores de rentabilidade e eficiência operacional são robustos, demonstrando a capacidade da empresa de gerar valor a partir de seus ativos. Então, isso aqui é um resumo que resume bem, é meio redundante, mas é um resumo que extrai bem aqui o que a Petrobras é. Tá? Ela é uma empresa que está com o operacional redondinho, está entregando muito aí na operação dela, né? E a tendência é melhorar com os projetos que forem saindo aí do papel. Então, é uma empresa eficiente, tá? Hoje a Petrobras é uma empresa eficiente e por isso eu considero que qualquer ruído que a gente tiver aí por conta de eleições, uma correção forte aí, que jogar o preço da Petrobras muito para baixo, para mim é uma oportunidade, tá? Para quem acredita que o Brasil não vai quebrar, eu acredito que o Brasil está passando por dificuldades, dependendo do governo que entrar e vai passar por mais dificuldades ainda, mas eu não estou acreditando numa quebra do Brasil. Se eu tivesse acreditando numa quebra do Brasil, eu já não teria nenhum dinheiro aqui no Brasil mais, já teria jogado tudo para fora. E assim, é importante a gente ter dinheiros fora do país ou ativos que são atrelados ao dólar. E a Petrobras, querendo ou não, ela é atrelada ao dólar, né, por conta da operação dela, mas digo, ter dinheiro realmente investido fora do país, fora da Bolsa Brasileira. É importante para quem não quer ficar 100% no risco do Brasil aí, porque se o Brasil der qualquer merda muito grave, aí não vai ser Petrobras e etc que vai ser só o problema, né? Vai ser todas as empresas como um todo. Mas eu não acredito que isso vai acontecer. Então eu estou com boa parte do meu capital aí no Brasil, tá? Mas é importante a gente estar dolarizado e com investimento fora, em bolsas de fora do país, tá? Vamos dar uma olhada aqui na análise técnica que eu falei, né? Vamos ler aqui junto. Então ela está no preço atual de 32,17, com um preço justo de 33,14, então está verdinho aqui. Vamos ler a análise da IA. A Petrobras apresenta sinais mistos para o longo prazo, com preço atual abaixo das médias móveis de curto e médio prazo, mas acima das médias de 200 meses, indicando uma tendência de longo prazo ainda em formação. O RSI de 36,83 sugere que o ativo não está sobrecomprado nem sobrevendido no momento. O MACD mostra um leve sinal de recuperação. Os suportes mais fortes a serem observados estão em 25. A ação está negociada abaixo de importantes níveis de resistência indicada por Fibonacci pelas médias móveis de curto prazo. Para o investidor de longo prazo, o preço justo de entrada identificado é 33,14. A recomendação é aguardar que a Petrobras atinja ou se aproxime deste patamar para considerar uma entrada, buscando maior segurança e potencial de valorização. Então a gente está aí abaixo do preço justo. Vou dar até uma atualizada aqui para ver se muda alguma coisa. Mudou, subiu aqui para 35,31 o preço justo, então estaria mais abaixo ainda, tá? Estaria até mais atrativo. E se a gente ver aqui, o preço máximo subiu aqui um pouquinho para 36. Esse aqui é um preço, é uma faixa estimada aí para 30 dias para o longo prazo. A gente não é tão relevante, a gente só tem que ficar ali vendo aqui se não está muito fora do preço mínimo, porque se estiver muito fora do preço mínimo ou caindo muito forte, talvez a gente tenha que
dar uma olhada no mercado para ver o que está justificando essa queda. Mas aqui não é o caso, a Petrobras está aí andando aí, né, da casa dos 30, 32, então relatando aqui abaixo do nosso preço da análise técnica, já está interessante. Eu vou ler aqui que atualizou, né? Então, está em um momento neutro nos indicadores mensais, com preço atual abaixo da média móvel de 20 períodos, RSI em 36 e estocástico indicam que o ativo não está sobrecomprado nem sobrevendido, sugerindo um período de consolidação. O MACD mostra sinal positivo recente, identificamos o suporte importante em 25, a resistência será observada acima de 38,50. Para longo prazo, o preço justo de entrada é 35,31. A compra deve ser considerada quando o preço se aproximar ou atingir níveis de suporte e respeitar essas médias mensais, virando potencial de alta de 36. O preço mínimo esperado para os próximos 30 dias é 24,25. Não significa que vai acontecer, como eu falei, é uma previsão, é uma faixa esperada, não quer dizer que vai acontecer. Eu acho que aqui, a gente estando abaixo dos 35 já é um sinal bom para a entrada, não mudou muito a análise aqui, tá? Então, essa foi a análise de Petrobras, assim, é uma empresa boa, é uma empresa que eu tenho em carteira, estou aportando aí mensalmente, conforme a minha regra de distribuição aqui da carteira, e caso a Petrobras venha corrigir muito forte por conta de eleições, tiver uma queda que não se justifique com relação ao operacional dela, com certeza aí é uma empresa que eu pretendo aportar mais, tá? Mas é uma opinião pessoal minha, tá? Quem quiser aqui brincar, entrar aí na plataforma do Preço Justo, pode calcular aqui uma renda passiva, né? Colocando aqui na Petrobras um valor aí que quer aportar para ver quanto que aí estaria jogando aí de renda passiva, tá? Então é legal, é uma calculadora que fica aqui em análise e calculadoras aqui, tá? É só acessar aí, que aí você vai conseguir calcular sua renda passiva, tá? Análise de mercado também, que é positiva, então Petrobras é uma empresa redondinha e acho que muitos aí têm preconceito com ela, justamente por ser uma estatal e faz parte aí, realmente é um risco, né? Então, geralmente risco tende a ser melhor remunerado. Então, quem arrisca mais, quem está exposto a empresas estatais, podem aí acabar capturando uma volatilidade maior e um prêmio maior aí por segurar o ativo também, tá? Mas isso, como eu falei, a opinião pessoal vai de cada um, da estratégia de cada um também, tá? Então é isso, galera. Valeu!